Boa noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio inédito para você, sempre com convidados muito especiais, contando histórias da indústria automotiva brasileira e do mundo. E assim, eu sempre fico muito feliz, porque eu sempre recebo pessoas aqui com as quais eu aprendo muito, e hoje não poderia ser diferente. Eu vou dar uma breve introdução de quem é, mas depois vocês vão saber, obviamente, então tá tranquilo. Olha, ele trabalhou mais ou menos mais de 30 anos em duas montadoras tradicionais. Mais tempo em uma, menos na outra. E hoje ele está numa marca chinesa. Mas ele foi reconhecido como um dos top CMOs do Brasil, com prêmios em Cannes e EFI Awards. Ele fez o maior lançamento comercial do setor automotivo, com mais de 12 mil unidades vendidas em 50 minutos. Quem é do setor já sabe o que é, né? Tá bom, eu estou falando aqui com o Roger Corazza. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer receber você aqui no The Dealers. Tá? Você é uma pessoa queridíssima no ramo, no setor. Eu fui testemunha. Eu participo de um grupo onde estão lá 800 pessoas do setor, né, a maioria concessionários, e na hora que anunciaram você na Uma do Jayco, a qual você vai começar a partir do ano que vem, foi um rebuliço, um tal de homenagem, um tal de parabéns, né, uma coisa assim, eu me emocionei, imagina você. Muito. Bom, Cabral, um imenso prazer estar aqui com você, com vocês todos, uma grande alegria, fiquei extremamente lisonjeado com o seu convite, sou seu fã há muitos anos, pelo trabalho incrível que você faz, acompanho o The Dealers, curto, sigo, quero saber o que está acontecendo, as entrevistas estão incríveis, eu aprendo muito com todos os entrevistados, aprendo muito com você e vamos lá, é um enorme prazer estar com você. Fizemos anúncios recentes, vou falar um pouquinho sobre eles também, mas já se vão aí 32 anos de indústria automotiva. Eu tinha alguns desafios pessoais nessa minha saída até então, até que recente, da Volkswagen, mas queria um tempo para mim, né? Queria um ano sabático. Eu teria direito a mais de um ano, inclusive, sabático, pelos acordos que nós fizemos. Mas o dever me chamou antes, foi eu vi que você começou a contar difícil. Histórias no LinkedIn, até eu comentei, vem contar essas histórias no The Dealers e tal, né? Eu mesmo não esperava, né? Foi assim, falei, opa. Nem eu. Mas conta antes dos 32 anos, onde você estava? Como é que começou? Nossa, mãe, essa história, olha, eu contei ela uma vez até hoje. E podemos explorar um pouquinho aqui. Eu contei essa história na FGV. Eu fui convidado para dar uma palestra para os jovens, em torno de 20, 21 anos. E foi a primeira vez na minha vida que eu abri um pouco sobre a minha vida profissional, pessoal. E eu acho que acabei emocionando muitos jovens ali. E a gente pode falar um pouco sobre ela. Como é que chegou essa história aqui? Como é que são esses 32 anos? Bom, como é que eu entrei então na indústria automotiva? Para vocês terem uma ideia, eu era professor de informática. Na verdade, eu vou voltar a 3 histórias, vou voltar o marco e a gente volta a 3 steps antes dessa história, né? Todo mundo acha que você nasce um vice-presidente de uma companhia, né? Que você chegou por ali, nasceu ali, cresceu ali, mas são anos de muita luta e muita dedicação. Mas essa história começa o seguinte, eu comecei a minha carreira na indústria automotiva na Fiat em 1994, numa situação muito diferente. Eu era professor de informática até então, dos meus 16 até os meus 18 anos, eu trabalhava com computação, ok? Era um menino um jovem rapaz, muito interessado em informática, porque naquela fase da minha vida, dos 13 anos para frente ali, tenho 51 anos, nasci em 74, e aí se falava muito em informática naquela época, o futuro era tecnologia, informática, e continua sendo, né? Precisava ser alguém na vida, né? Eu vim de uma família humilde, vamos dizer assim. Você é de onde, São Paulo? Sou de São Paulo. E eu tinha não só um sonho, mas quase que uma obrigação mesmo de ser alguém na minha vida e buscar soluções sozinho. E aí aconteceu, eu estava ali
aprendendo computação num curso que eu tinha feito, na época que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, e no final das contas eu trabalhava numa companhia que instalava tecnologia de CD-ROMs pelo Brasil, principalmente em estatais. Eu mexia muito com mainframe nessa época. Para quem não sabe, mainframe era aquele computador grandão. Exatamente. Ele ocupava a sala inteira. E aí tinha usava Fortran, umas linguagens esquisitas. Eu trabalhava numa companhia chamada DRC e ela era responsável por importar manuais de mainframe e traduzi-los no Brasil e usar a tecnologia para aprimorar, então, sistemas bancários. Eu ficava muito no Banco Central, muito em bancos. E comecei a viajar para o Brasil inteiro. Inclusive, as minhas primeiras viagens, a minha mãe teve que fazer uma autorização para eu andar de avião, porque eu era menor de idade ainda. Sério? Que legal isso. E aí precisava de uma autorização para viajar. Né? Bom, resumindo essa história, essa companhia DRC ficava ali no Butantã. Ela teve a ideia de se associar a uma companhia de informática chamada Proinformática, que ficava em Belo Horizonte, nessa fase aí, nos anos de 90, início de 90. E aí eles se associaram para começar a dar aulas então de informática, Windows, DOS, Excel, aquela coisa toda que estava começando a nascer, né? Começando a nascer o Windows. E eu me dava muito bem com isso, aprendia muito rápido. E eles me convidaram para, se eu não gostaria, além de trabalhar com o que eu já fazia nessa companhia, né, viajando o Brasil, dando aulas sobre mainframe, tecnologias em CD-ROM, se eu não queria também fazer um teste para ser professor. E eu fiz esse teste e no final das contas passei. E além de passar, ainda me tornei vamos dizer assim, o instrutor ou multiplicador, assim, multiplicador do conhecimento entre os professores. E acabei muito novo, 17, 18 anos, dando aula e sendo responsável por trazer mais professores. Olha que legal. E aí a gente começou a montar várias turmas, principalmente em bancos, em aulas em Itaú, Bradesco, aproveitando, né, essa ideia dos mainframes em bancos. E uma dessas aulas, no final das contas, começamos a entrar em empresa privada e, por coincidência da vida, uma dessas aulas era na Fiat. E eu ia começar, então, era férias de julho, eu tinha entrado na faculdade, eram as minhas primeiras férias, eu conto essa história, as primeiras férias da minha vida que eu teria trabalhando. E aí surgiu a oportunidade de dar essa aula em julho, na Fiat, eram 15 dias de aula. E eu lembro perfeitamente, eu estudava administração ali na Gazeta, na Unip, e aí eu tive que ligar. Naquela época era minha namorada, que foi minha ex-mulher por 21 anos, a gente ficou juntos. E eu liguei para ela do orelhão da Unip, lá da Gazeta, para falar para ela que tinha surgido uma aula para eu dar na Fiat, as nossas primeiras férias, que eu teria a oportunidade com uma graninha que eu tinha. Eu ia comprar meu primeiro tênis na vida com meu dinheiro. E a gente ia passar alguns dias na Praia Grande. E aí eu falei, olha, surgiu uma possibilidade de eu dar aula na Fiat e aí eu vou ganhar uma grana. A gente precisava, né? Eu precisava ali pagar minha faculdade, inclusive. Minha mãe, coitada, minha mãe, ela era professora na época. E ela teve grana para me pagar o primeiro mês da faculdade, né? O segundo a gente já estava apertado e eu precisava realmente me dedicar à minha carreira. E aí escolhi por dar essa aula na Fiat, fui para 15 dias de aula. Naquela época eram pessoas até conhecidas, Flávio Furtado era o gerente do regional, tinha muitas pessoas que estão no mercado ainda que eu fui dar aula. E na segunda semana aconteceu um fato que foi, assim, aquele do destino. O distribuidor de veículos, aonde eu ia operar esse computador, era um AT286 que tinha chegado no primeiro escritório da Fiat, um primeiro escritório regional, e chegou em São Paulo para fazer pedidos para a fábrica, né? Até então era por modem ou por telefone esses pedidos. E aí no final das contas, na segunda semana que eu estava dando aula, as pessoas, esse profissional acabou pedindo para sair da companhia e eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte, uma mensagem de uma pessoa conhecida nossa, muito conhecida, chamada Hilário Soldatelli. Olha só. Que falou, olha, é o seguinte, cara, você quer vir trabalhar com a gente? Porque é para operar o computador, o curso foi ótimo, mas nós não entendemos quase nada, né? Na prática é diferente, né? Não entendemos quase nada. E aí surgiu a oportunidade, por coincidência, e a gente está fazendo um convite se você quer vir trabalhar com a gente.
E eu, no meu sonho, o meu grande sonho de carreira era de verdade trabalhar numa multinacional. E aquilo tinha caído assim, uma luva, né? Um presente para mim. Eu ia ganhar metade do que eu ganhava nesse meu emprego dando aula e mais ainda nas tecnologias que eu implantava, mas era um sonho de consumo, de carreira, e eu precisava disso. Então eu aceitei essa proposta. Para você ter uma ideia... Você mudou para Belo Horizonte, então? Não, eu era em São Paulo, era ali na Avenida Paulista 407 o escritório. Do lado da faculdade, então. Do lado da faculdade. Quer dizer, a faculdade eu nunca conseguia ir no final das contas, né? Porque fazia hora extra. Cara, saía do escritório 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não conseguia voltar para casa. Tinha vezes que eu ficava 20 dias sem conseguir ir na aula, não conseguia ir na faculdade, porque era muito intenso. Naquela época fazia muito volume, a Fiat começou a fazer muito volume, principalmente na época de tipo. Né? Pra você ter uma ideia, era um sistema ainda tão precário naquela fase, é tão doido explicar isso, mas era tão precário que eu faturava, a gente precisava esperar liberar o navio e usualmente liberava de madrugada, e às vezes liberava 4 ou 5 mil tipos de uma vez só. E tinha que faturar todos eles. E Caporã não tinha sistema, e você precisava, depois que liberava o navio, você tinha que tirar os carros rápido do porto. E pra você ter uma ideia, embora tivesse chego o computador, ele não tinha tudo implantado ainda, principalmente a parte de liberação de porto. Liberava 3, 4 mil tipos, eu e o colega meu, a gente pegava umas folhas de sulfite e colocava um modelo do carro, escrevia lá, tipo 2.0 vermelho bright, era a cor. Liberou 1000 carros desse, pegava uma folha de sulfite, eu fazia 1000 tracinhos na folha, 1000, várias folhas, 1000 tracinhos daquela cor, daquele modelo, e aí a gente começava a colocar o código da concessionária nesses tracinhos, para a hora que eu acabasse essa distribuição, essa matemática toda, braçal, eu mandava um fax para Betim, para daí lá eles tinham um sistema, para lá eles pegarem essas folhas e começarem a distribuir os carros e começar a digitar. Então é tão louco isso na minha cabeça, foi tão intenso, eu fiquei 2 anos e meio nessa posição, às vezes eu me pego brincando, eu ainda lembro o código das concessionárias que eu distribuía carro. Não tem como esquecer. Não tem, os modelos nem tanto mais, mas código de concessionária eu fico brincando, né? Quando eu vejo uma concessionária, por exemplo, grupos, né, que existem até hoje na minha distribuição, Sinal, eu lembro os códigos da Sinal de cabeça das lojas até hoje e outros mais. Então foi uma fase intensa, foi quando eu entrei na indústria automotiva, mas antes de chegar na indústria automotiva, o que me levou a isso foi então a TI, foi informática, eu era operador de computador. E o que mais legal da vida, eu expliquei essa história, né, na FGV, o que me levou a chegar na computação, no final das contas vocês não vão acreditar, mas o passo que antecedeu tudo isso foi algo bastante relevante na minha história de vida, principalmente quando jovem, quando muito menino, que foi o método Kumon de matemática. Ali eu aprendi o que de fato era a disciplina. Eu fiz alguns anos e foi uma outra fase da carreira, porque eu comecei a trabalhar, se eu tivesse te dizer quando é que eu comecei a trabalhar, proximamente há 12, 13 anos eu fazia Kumon. E aí, no final das contas, por umas situações internas de vida, de carreira e de situação pessoal, eu ia precisar parar o Kumon, porque a gente não tinha mais grana, minha família não tinha mais grana para eu continuar a fazer. E aí a professora, a dona da escola, chamava Dona Toshi, eu lembro até hoje dela, ela me chamou e perguntou se eu não queria corrigir a lição dos meus amigos, né? Porque no final das contas era uma forma dela me deixar fazendo curso. E o Kumon é legal porque ele ensina raciocínio lógico, né? É justamente isso, né? Assim, não ensina matemática em si, ele ensina raciocínio. Ele ensina. Eu aprendi muito sobre raciocínio, sobre disciplina, sobre dedicação, sobre resiliência, além de eu ter que evoluir dentro do Kumon, no meu sentido, e eu comecei a corrigir a lição dos meus amigos. E ela me dava algumas moedinhas, nota de R$1, etc. Mas no final das contas, aquilo representava muito mais a minha permanência no Kumon. E quantos anos você ficou lá? Nossa, eu fiquei uns 3 anos. Uns 3 anos. Eu cheguei assim, lembro que eu estava na 5ª, 6ª série, mas mentalmente
do ponto de vista matemática, eu já estava na 8ª série, por aí. Na minha fase, na 8ª série, agora é totalmente diferente as nomenclaturas, né? Mas eu estava uns 2, 3 anos à frente, visualmente e intelectualmente, em relação à matemática do que meus amigos. Então, eu lembro na escola, eu ensinava meus amigos, era tudo muito fácil. Eu ajudava todo mundo. Eu sempre fui esse cara, com o maior prazer da vida. E com essa graninha que eu juntei ali, esse dinheirinho, foi quando eu fui fazer informática. E eu entrei numa escola que chamava naquela época Databyte, né? Fez muita propaganda por aí, Databyte, né? E aí foi quando eu entrei na questão de informática, comecei a aprender. Databyte foi aprender DBase. Isso aí, aprendi DBase, depois fiz aulas de hardware também, aí fui começar a aprender a consertar computador, não era só software, era hardware, sabia abrir computador, limpar, mexer, trocar. Então, assim, a minha vida, a minha base começou assim. E foi aí que eu fui parar dentro de uma montadora em 1994. Foi parar na Fiat. Aí fui parar na Fiat e dali... Aí a Fiat virou FCA. Aí foi a Fiat 27 anos. 27 anos eu fiquei como Fiat, depois Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, como FCA. E acabei, né, me movimentando no mercado quando a gente estava fazendo um merge entre FCA e PSA. Aí surgiu uma outra oportunidade na minha carreira, na vida, do qual eu estava totalmente despretensioso em relação a desafios. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer na Stellantis, mas no final das contas os destinos vão mudando. E como é que foi essa carreira? Antes de você começar a contar do teu lançamento de 50 minutos e vender 12 mil carros, 12 mil teras, como é que foi essa carreira na Stellantis? Porque você entrou na Stellantis como... você estava ajudando a faturar os carros, sei lá, não sei qual é a função que você fazia na época. Era distribuidor de veículos. Distribuidor de veículos. Técnico de distribuição de veículos. Então, você saiu de técnico de distribuição de veículos para virar CMO, né? Na verdade, a minha última posição que eu tive na Stellantis era Head, hoje eles chamam já de VP, né? Mas era Head de Desenvolvimento de Rede América Latina. Então, você foi parar no Dealer Network Development. No Dealer Network Development, após várias posições que eu tive dentro. Então, você foi passando por tudo. Como é que é fazer uma carreira de 30 anos numa montadora? Foi muito interessante, né? Esses 27 anos, esses intensos 27 anos, no final das contas, assim, eu nunca me vi de verdade. Você mudou para Belo Horizonte? Mudei, duas vezes. Porque eu perguntei a primeira vez, não, é São Paulo. Então, em algum momento você mudou para Belo Horizonte. Não, 2 vezes, inclusive. 2. Eu, de verdade, Caporal, eu nunca me vi um profissional de vendas. Eu fui desenvolvendo essa questão de vendas em mim, de verdade, por uma necessidade, de fato, de precisar sair do zero na vida e na carreira e construir alguma coisa, né, na vida e buscar uma independência, etc. e tal. Então, eu começando nessa posição de técnico distribuidor, eu descobri depois, fiquei 2 anos e meio nessa posição e cuidava de todo o estado de São Paulo. E aí eu fui entender o seguinte, eu não era uma pessoa de vendas necessariamente, eu era muito jovem e comecei a entender algumas coisas. Mas eu sabia me relacionar muito bem, né? Tinha uma coisa diferente que era sobre relacionamento, confiança, confiabilidade. Eu vi grupos que a gente fala no dia a dia, né? Eu vi, por exemplo, grupos gigantes, Cláudio Darugi. Eu conheci o Cláudio, um cara um menino, um jovem. Eu e Cláudio, a gente se conhece há mais de 32 anos. Né? Então, eu vi esses grupos nascerem, se desenvolverem, crescerem e se tornarem grupos fantásticos da indústria automotiva hoje. Então, eu tenho histórias assim com eles todos de início de carreira. E essa posição de técnico de distribuição de vendas me ensinou a como lidar com concessionários, como é que funciona a cabeça de um concessionário, quais são os desejos deles, quais são as visões. São empresários extremamente inteligentes que eu tive a oportunidade, no final das contas, de aprender com os melhores, né? Como eu tinha muita proximidade com eles, eu vi muitos grupos crescerem, acabei vendo muitos grupos ficarem no meio do caminho, mas independente dos que cresceram, os que ficaram no meio do caminho, ficaram as boas amizades e os bons aprendizados, como visão dentro de montadora, o que fazer ou não para ajudar uma operação de concessionário, e o que um concessionário faz ou não
do ponto de vista de crescer, se desenvolver e evoluir. O que aconteceu nessa minha fase, ainda muito novo, eu comecei na área de vendas e a primeira oportunidade que eu tive de sair dessa posição de técnico de distribuição de veículos, o Hilário me chamou e falou o seguinte: cara, tem uma posição em pós-vendas que a gente precisa de um profissional lá, você já está um bom tempo aqui. Era muito intenso esse trabalho, muito intenso. Eu ficava vários dias, às vezes, nem sem aparecer em casa. Eu dormia no escritório porque não tinha mais ônibus para voltar para casa. 3 horas da manhã eu estava trabalhando ainda e começava 7 horas de novo, com 20, 21 anos. E aí apareceu essa oportunidade de se tornar consultor de vendas e eu fui para pós-vendas. E fiquei ali em torno de uns 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos em pós-vendas. E aí eu aprendi um outro lado do business também, né? E ali eu aprendi que eu tinha alguma característica de vendedor, porque, sinceramente, assim, eu não entendia nada de carro, não entendia absolutamente nada do business, vamos dizer assim, de pós-vendas, mas pela relação que eu fiz com os concessionários, uma relação que eu comecei a fazer de confiança, uma admiração por um jovem talento na companhia que eles tinham em mim, e uma proximidade que eu tinha com eles, eu me tornei um maior vendedor de peças e acessórios. Eu comecei a adorar vender. Eu vendia muito acessório. Ah, é? Mas muito. Porque eu tinha proximidade, eu gostava de vender, eu tinha targets para alcançar. E aí eu comecei a pegar um ladinho meu de relacionamento e começar a tentar atingir targets ou superar targets usando essa relação. E aí, no final das contas, eu fiquei esse 1 ano e 8 meses lá e o Hilário falou assim: cara, volta aqui, eu tenho uma oportunidade em vendas e você vai assumir vendas. E aí eu fiquei 7 anos como consultor de vendas na Fiat. E aí, Caporal, acho que foi a maior escola da minha vida. Tudo que eu aprendi nesses 7 anos, eu uso até hoje. Tudo. Porque eu conheci concessionários Você rodava o Brasil? Tinha uma região específica? Eu ficava em São Paulo, basicamente estado de São Paulo. Mas pensa assim... todos os concessionários críticos e difíceis daquela época, que ninguém queria atender, porque era muito difícil, sobrava pro rapaz aqui que vos fala. Eu posso fazer uma listinha? Quer que eu faça a listinha, não? Chuta alguns nomes, eu vou confirmar todos eles. Mas eu posso falar porque são todos, eu admiro demais, são todos grandes amigos meus até hoje. Claro. Vou te dar um exemplo, né? O próprio Cláudio Araújo, o Mário Sérgio. Né? Mário Sérgio, no início dessa construção, né, do nome Itavema, né, até onde eles chegaram, falo com o Mário até hoje, somos grandes amigos. O Mário era um cara extremamente inteligente, um grande professor de muitas coisas, mas ao mesmo tempo era um cara difícil de relacionar. Né? Então falar com o Mário era muito complicado naquela época, ele tinha uma visão muito à frente das coisas. E aí no final, quem era o mais novo, né, o que vai fazer tudo, vai sobrar as confusões, os desafios. Vai para ele. O Roger lá, porque aí ele resolve lá, deixa esse moleque fazendo essas coisas aí. E todo mundo queria os outros grupos, né? Grupo Amazonas era um super grupo performante com Dona Ana e Vladimir e Cícero. Então eu conheci toda essa galera. Então tudo que sobrava de confusão estava comigo. Então, nessa época eu atendia Paulo Lemos da GPV, atendia Milton Salerno, atendia todos os concessionários, Mirafiore, Alcar, Marioletti, tudo que era confusão, eu estava lá. Muito legal. E no final foi um aprendizado seguinte, foi uma decisão muito jovem de carreira que eu aprendi. A grande diferença, eu comentei recentemente sobre isso, a grande diferença da minha carreira foi estar exatamente onde talvez ninguém queria estar, né? Onde as pessoas não queriam estar, que era difícil, era atrito. Eu fui aprendendo com esses grandes profissionais. Eu acho que um diferencial seu, porque existe essa barreira, né, entre o profissional da montadora e o concessionário. Principalmente que o concessionário, eu brinco, ele é meio eterno, né? Ele vai estar sempre ali. Sim. O profissional montador, ele pode estar na montadora hoje, pode estar na outra, muda de posição, sai de vendas, pós-vendas, tudo mais. E você descreveu muito bem, né? Ele muitas vezes evita o conflito, evita o problema, ou às vezes solta uma regra que não agrada tanto e sai correndo. Tem umas histórias assim, né? E existe assim, poxa, eu ajudei ele, está ganhando milhões, não tem uma história assim? Eu vejo às vezes, eu tive dos dois lados, né? Aliás, eu nunca trabalhei em montador, meu pai trabalhou.
mas eu nunca trabalhei em montadora. Mas eu convivi, eu sou fornecedor de montadora há 30 anos, tá bom. E eu vejo assim que tem uma diferença e você conseguiu superar tudo isso. Me conta, às vezes eu estou com uma visão errada, né? Você pode me corrigir, por favor. Não, é isso mesmo. Eu acho que você tem que ter maturidade e inclusive sobre o seu lado pessoal, quem é você, quem é um concessionário, os equilíbrios, as situações. Eu vi muitos colegas meus se perderem na carreira, caras geniais, uma inteligência inclusive acima da média. Quem sabe em alguns momentos eu tivesse a inteligência que esses caras tinham, mas se perderem do ponto de vista de ter o poder. Porque no final, quando você está dentro de uma montadora, você se relaciona com concessionários que são ricos, milionários, bilionários, empresários fantásticos. Tomadores de risco, né? Tomadores de risco, com hoje, né? Naquela época que eu comecei, nem existia multimarca, talvez, né? Alguns concessionários que eu citei aqui foram os primeiros a abrir, e aquilo foi uma confusão no mercado, os visionários que até hoje são. Mas assim, aonde internamente, né? Aí é a maturidade do profissional, aonde eu vi profissionais de montadora crescerem muito e outros ficarem no meio do caminho, exatamente nessa questão entre o equilíbrio do poder, da humildade e da relação. Porque no final das contas, quando você lida com grandes empresários, você tem que entender que eles também têm os desafios e você tem os seus próprios desafios. Só que você tocou num ponto muito importante. Né? Esses caras vão seguir a vida deles o resto da vida. Ele o empresário, o concessionário, né? Ele tá lá vivendo o negócio dele e tal, e ali você tem do outro lado um cara que tem um plano de carreira, que é natural, né? Tem um plano de carreira, então ele tem que ir ali se acomodando, porque é o negócio dele também, né? É o que ele escolheu para a vida. E às vezes é o que você falou, mas você pontuou muito bem, assim, na relação do poder, da humildade, do relacionamento, né? E como equilibrar essas coisas, né? Cada um no seu papel, Caporão. Um empresário hoje, como eu te disse, né? Eu vi alguns e fico muito feliz, tá? De verdade, fico muito feliz. Nascerem quase do nada. E hoje serem alguns exemplos aqui de concessionários que vendiam camisa. Hoje são bilionários. E eu fico extremamente feliz e honrado de poder ter participado desse crescimento e poder ter aprendido com eles, né? Então, se eu ajudei algum dia, no bom sentido, né, com a minha visão, somada à visão deles, concessionários nascerem, talvez com um patrimônio, e de um patrimônio eles ficarem ricos, e de ricos eles ficarem milionários, e seja lá o que for. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. E eu fico extremamente feliz de poder ter feito concessionários, participado da história deles e vendo eles crescerem. Então, e se tornarem grandes potências. Porque eu também cresci na minha carreira. Né? Mas o ponto é que às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Ele vê o crescimento do outro de uma maneira exponencial, muitas vezes, etc. Mas esquece que ele tomou um risco danado para fazer aquilo e tudo mais. Eu vi concessionário que teve aqui, inclusive comigo, que chegou a limpar a fossa. Sim. Né? Então, hoje é um concessionário, como você falou, um grande grupo, milionário, etc. Mas é da vida. Né? Ele soube aproveitar. Foi merecedor. Ele aproveitou as oportunidades que teve. Né? Até porque é um business extremamente difícil, complicado, de você fazer gestão. Acho que é um dos mais difíceis. Porque você está na mão de um fornecedor, né? Sim. Você tem um fornecedor principal, que é ele que controla a tua operação, você tem uma concessão, né? E realmente você tem que jogar ali nos 4 negócios principais, vendas de novos usados, peças e serviços que você tem ali, entre eles ali, fazer a coisa funcionar. Eu acho que é muito desafiador, né, para o concessionário. Eu só cheguei nesse ponto de carreira que eu cheguei aprendendo com claro, né, você aprende muito dentro de montadoras, aprende sobre governança, sobre gestão, visão, 360 graus do business, você aprende muito do mundo globalizado, você engrandece e amadurece muito como profissional, mas ao mesmo tempo ter a oportunidade de conviver com concessionários que fazem grande diferença. Eu vi esses grupos em 32 anos, né, de indústria, eu vi
o crescimento de praticamente todos eles. E eu fico muito feliz por eles chegarem e estão desenvolvendo cada vez mais. Tem uns aí voando cada vez mais e eu fico feliz de ter participado de algum momento da história deles, da vida deles, e saber contar a história de cada um deles. Eu conto momentos importantes os grandes marcos que esses grupos tiveram, o que eles fizeram para ter esses marcos diferenciais, as grandes mudanças, né, sobre visão, sobre resultados, sobre impacto e como eles construíram tudo isso. Por felicidade, eu estava participando de todos esses momentos. Então, esse aprendizado eu levo comigo nas minhas decisões também relacionais dentro de uma montadora, dentro de montadoras, e em prol do business, numa relação sempre de ganha-ganha. É assim que eu vejo muito o crescimento. Bom, aí saiu de uma italiana, foi para uma alemã, né? A alemã passando momentos difíceis em algum momento, né? Assim, e deu uma virada, né? Mesmo sem ter os carros híbridos, plug-in elétricos, etc, ela conseguiu dar né? A rede está feliz, está vendendo muito, lançamentos interessantes, né? Conta pra gente um pouquinho dessa outra fase aí. Essa outra fase foi aonde eu coloquei essa oportunidade que eu tive, né, na Volkswagen, foi colocar tudo que eu tinha aprendido até hoje na minha vida nesses 27 anos, porque foi italiana, foi americana, de alguma forma, foi francesa também pelo aprendizado de uma relação ali de um ano, mais ou menos, né, que a gente teve com a junção. Com a PSA. Com a PSA. Então, o desafio na Volkswagen foi muito diferente, porque uma marca fantástica, né, com produtos super diferenciados, mas que no final das contas, ainda a Volkswagen, eu peguei a Volkswagen num momento, há 5 anos atrás, onde ela não estava aproveitando todas as oportunidades que ela poderia aproveitar. Uma marca muito forte, né, com uma rede grande, forte. Uma rede forte, com produtos, né? Eu cheguei ali, eu fiz o lançamento, logo que eu cheguei 2 meses depois eu fiz o lançamento do Taos, mas já tinha T-Cross e Nivus lançados. E o que eu mais via nesse dia a dia de Volkswagen, nos meus primeiros aprendizados, ali, porque eu entrei ainda Caporã, entrei no meio da pandemia, né? Eu entrei ali em março de 21, pra você ter uma ideia, eu fui conhecer meu time e entrar na minha sala 8 meses depois. A mesma tela que eu fazia a gestão da minha ex-companhia até então, foi a tela que nasceu um logo Volkswagen ali, e dali eu continuei da onde eu trabalhava, de dentro da minha casa, e fui me aculturar com a companhia 8 meses depois, né, com os meus colegas do board, com os meus funcionários, assim por diante. Então, como etapa zero já foi um grande desafio. Mas o que eu vi é o seguinte, a Volkswagen, ela estava deixando muitas oportunidades no mercado, né? Ela não estava aproveitando todas as oportunidades que ela podia, sendo em vendas, em marketing, em pós-vendas, todas as áreas que eu tinha ali sobre a minha gestão, todas elas tinham muitas oportunidades. Então a minha visão foi muito de provocar o sistema no sentido, gente, às vezes a gente não está perdendo para a concorrência, a gente está perdendo para a gente mesmo, né? Principalmente na questão que eu uso a palavra às vezes ambição, mas na sequência eu ponho uma palavra sobre ambição positiva. A ambição positiva, na minha opinião, é aquela que você precisa setar targets mais ambiciosos, mais audaciosos, você precisa desafiar o status quo, você precisa desafiar o sistema e você precisa se expor muito em relação a isso. E provocar as pessoas e o sistema, a sua gestão, as suas lideranças de que existem mais oportunidades. Mas para a gente cobrir essas oportunidades, eu precisava ser mais audacioso, eu precisava arriscar mais, eu precisava fazer uma grande transformação na companhia e precisava entender que o meu mindset vinha de uma companhia liderando o mercado há muitos anos, que no final das contas, olhando as duas marcas, a Volkswagen tinha uma grande chance de crescer em muitas oportunidades do mercado, mas ela precisava se autodesafiar, não somente como cultura de marca, mas as pessoas, os times, as lideranças, as áreas precisavam. E a grande força motriz de tudo isso, só tinha uma área que podia fazer isso, que era a área comercial. Na Volkswagen eu era responsável por vendas, pós-vendas, uma parte de planning de produto, lançamentos, marketing,
Então eu tinha muitas áreas ali abaixo de mim. Então a grande provocação que eu fiz ao meu time foi: olha, não existe nada proibido, a gente vai ter que tomar alguns riscos, mas esses riscos são calculados. Eu, no meu estilo de gestão, eu sou muito aberto, muito transparente, muito próximo, muito humano. E eu quero não somente a gestão interna, sim, mas eu preciso que a rede de concessionárias também confie nessa gestão. Eu peguei a Volkswagen, assim, a rede também... Meio para baixo. Né? Meio para baixo, desmotivada. O modus operandi da Volkswagen estava muito próximo ao modus operandi da rede também. Um era reflexo do outro. Mas normalmente nas suas assim, expectativas. Né? E aí eu via muitas oportunidades das coisas serem diferentes. E aí eu dei, assim, eu fui contratado ainda na fase do Pablo Dissi, né, com uns times, mas o Pablo, no final das contas, na minha fase de gestão, eu acabei ficando com o Pablo 6 meses nesse período, né? Então eu me vi na questão de menos de 8 meses de Volkswagen, todos os gestores que tinham me contratado ou tinham sido expatriados ou tiveram outras oportunidades. No final, sabe aquele grupo que te traz e não tá mais lá. Ninguém. Uau! Nenhum deles, absolutamente nenhum deles. Então era eu tinha que fazer a coisa acontecer com as minhas visões e quem tinha me contratado com esse apoio, eu acabei, não falo perdendo, mas as pessoas, que bom que tiveram todas elas grandes oportunidades de crescimento. Bom, e aí ao mesmo tempo eu ganhei, né, nesse meio tempo um grande presente na minha vida, que eu tinha então o Ciro como um par meu ali, né, a gente no board, e ele assumiu como CEO da operação e depois, né, de alguns meses, logo na sequência, um CEO. E ele compartilhava das mesmas visões que eu, exatamente no sentido que existia muita oportunidade na Volkswagen e que a gente poderia fazer um trabalho juntos, sendo mais, vamos dizer assim, calcular os riscos, mas tendo essa ambição positiva de buscar uma transformação na companhia focado na marca, nas pessoas, nos concessionários, na gestão, ou seja, realmente uma transformação. Ciro tinha visões, né, como outsider, também tinha, né, no know-how dele outras marcas, como eu tinha, e a gente sabia como operar outras marcas e sabia que alguns modelos poderiam ser implantados na Volkswagen no sentido de dar aceleração. Então fizemos alguns combinados e a etapa 0 é: vamos cuidar das pessoas, vamos fazer uma transformação e vamos colocar a marca onde ela deve estar, que era todo o legado de Volkswagen, uma marca muito forte, mas ela estava desconectada da rede, das pessoas, dos clientes. Então vamos falei, Ciro, a proposta é fazer uma marca humana, próxima, digital, moderna, conectada, diversa, ou seja, uma marca Volkswagen é uma marca que até a gente tinha muito, né, sobre o marketing. Você conhece, você confia e todo mundo tem uma história com a Volkswagen. Então é uma marca muito legal de trabalhar. O brand é muito forte, a marca é muito forte, o legado. E como é que você passou esse espírito para a rede? Como é que você conseguiu fazer isso? No começo foi muito difícil. Os meus primeiros 8 meses, como qualquer ente de transformação, eles achavam que eu era um maluco, louco, que aquilo não ia dar certo. Roger, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe onde você está mexendo, calma, vai com cuidado, não é assim. E eu respeitosamente os ouvia, mas eu pedi um voto de confiança para eles. E eu falei, gente, tem muitas oportunidades aqui, vocês sabem, mas ao mesmo tempo eu sinto assim, a grande oportunidade entre nós é criar um cenário de confiança. Tudo isso aqui vai acontecer se vocês me derem um voto de confiança e, ao mesmo tempo, eu confio em vocês, que vocês podem fazer essa transformação, porque existia até neles uma situação de falta de confiança na própria transformação no dia a dia do que eles eram capazes, né, de fazer. Então, novamente, como eu te disse, eu muitas vezes me questiono se eu sou realmente um profissional de vendas ou se eu sou um grande psicólogo de gestão, né? Mas acho que as coisas se completam. Né? São complementos, né? E eles me deram esse voto de confiança, então foi muito à frente do negócio. Eu comecei a visitar o Brasil inteiro, fiz várias reuniões no início da minha gestão, provocando situações de quanto a gente poderia crescer, mas eu sempre insisti muito que algumas coisas eu não ia abrir mão, eram pontos que eu não iria de forma alguma
retroceder, que era qualidade de atendimento, era a experiência do cliente, modernização e algo diferente que eu queria entregar para os nossos clientes, que era uma experiência incrível. Porque marca, a gente tinha produtos, já tinha o T-Cross, já tinha o Nivus, já tinha o Taos, então os produtos eram muito diferenciados. O sonho de consumo de qualquer marca, que era ter SUVs, a gente tinha todos para todos os segmentos. O que a gente não estava aproveitando era a imagem que a Volkswagen tinha como marca e experiência para fazer isso acontecer. Então, o que estava acontecendo? Eu estava vendendo T-Cross, Nivus e Taos, muitas vezes, com todo o respeito, e eles sabem que eu faço essa analogia, e eu nunca mais a fiz, porque a rede acompanhou tudo isso. A gente estava vendendo esses 3 modelos fantásticos em concessionárias aonde eu vendia a Santana Quanto, cara, onde eu vendia a Voyage, Gol, com todo respeito aos produtos. Mas daquela época. Os produtos tinham mudado. Mas o ambiente não. A experiência não tinha mudado. O ambiente não. E o mindset do vendedor... Continuava lá naquela época. Estava lá atrás. Vendendo Voyage. Vendendo Voyage, Gol. Então, inclusive, né, acho que foi um dos maiores desafios de carreira que eu tive foi tirar, né, eu precisava, eu fiz, né, o end of production do Gol e do Voyage, e no final das contas eu precisava botar 4 carros em um só, que era o Polo. Então tiramos o Gol, o Fox, até então, né? E concentrar tudo no Polo. Então realmente era o Up, toda essa história toda ficava no Polo. Então eu sabia que tinha um grande desafio, mas ao mesmo tempo assim, se a gente regulasse pontos sensíveis da operação, trazendo essa experiência, essa qualidade, essa experimentação, assumir a Volkswagen, existe uma pesquisa de um muito renomada que compara marcas em relação a atendimento, você conhece muito bem, num clube que a gente fazia parte em vendas e pós-vendas. Quando assumi em 2001, nós éramos a penúltima marca em experiência em vendas e a penúltima em pós-vendas. Nossa. Né? Uma Volkswagen não podia estar nessa posição, então provocava muito o time nesse sentido. E há 2 anos que é a marca que lidera em vendas e pós-vendas. Então, aquela frase que às vezes eu escutava, isso é impossível, uma marca Volkswagen nunca vai conseguir liderar um atendimento como experiência do cliente, não reclame aqui, a gente era a marca não recomendada, isso vai ser muito difícil de crescer, com apoio, com vontade, com motivação, desafiando a rede, desafiando o time. Algumas mudanças, de fato, eu tive que fazer sobre perfil, realmente, para trazer um time mais diverso e mais com visão do mercado. Volkswagen cresceu do ponto de vista não somente da qualidade do atendimento, mas da relação com a sua rede e a confiança, né? Eu fui fazendo marcos a cada ano com a rede do que eu queria, e a primeira palavra que eu trouxe foi confiança. Acreditem, a gente vai colocar a Volkswagen aonde ela merece estar como marca. E hoje é o que a gente vem ouvindo, vendo e com sucesso de alguns lançamentos, tal. No começo, quando você entrou, por exemplo, o Taos não era vendia muito T-Cross e Nivus, e o Taos ficava meio de lado. Hoje o Taos explodiu, né? Sim. Muito interessante. Aí entrou o Thera. Como é que foi esse lançamento do Thera? Nossa, foi intenso. Não, porque eu ouvi um monte de história, né? Vendeu 12 mil unidades porque vendeu para locadora. Porque vendeu só no atacado. Porque... Né, todo mundo tem uma historinha para contar, né? Eu quero que você fale a sua. Eu fiquei bravo quando eu vi os comentários dos grupos lá, eu ia responder, a minha esposa falou assim, Roger, calma, né? Que eu vi assim, mentira, não são esses números. E eu sabia que tinha vendido, os números era uma questão de curva, porque tinha curva de produção também, né? No final a gente avançou quase 3 meses e meio, 4 meses. Na produção. Na produção. Eu tinha a venda e não tinha a produção, que é o sonho, né, de qualquer marca, de qualquer rede, de qualquer concessionário, você ter já a carteira pronta, esperando chegar à produção. E aí, acho que os números agora não mentem que era o que eu tinha falado, e isso aconteceu de fato mesmo, né? No final, para a gente chegar no Thera, eu preciso voltar um ponto atrás, que é falar do Polo, né? Eu acho que o lançamento do Polo, para nós, foi um grande marco, porque a gente fez uma grande transformação no lançamento do Polo, né? Acho que teve uma visão muito forte do time, foi no momento da chegada do Fernando Silva também, né? Que trabalhava comigo até então na Stellantis e assumiu, né, a minha posição muito merecida, uma posição de
de vice-presidente, e eu via um grande potencial no produto, mas a gente precisava acertar a ambição positiva e precisava criar uma história diferente sobre protagonismo da rede e régua de contato, né? A gente já tinha feito alguns testes na Stellantis e tinha dado certo, e a gente tinha combinado, falou assim, cara, vamos tentar fazer isso aqui. E o Fernando chegou exatamente nessa fase do Polo, algumas semanas antes, e ele topou esse desafio de já se expor logo de cara e colocar a coisa para acontecer. E a gente chamou a rede para o protagonismo e fizemos um evento de lançamento realmente numa noite, numa quinta-feira, com uma rede toda preparada, né, para receber os nossos clientes, com o horário certo, com toda uma cartilha de lançamento pronta. E fizemos ali, através dessa régua de contato que a gente tem, eu não vou falar os números, mas ela está na minha cabeça e pode ser totalmente praticada. A gente bateu o recorde de vendas de um produto, a gente vendeu 7.002 unidades, 7.003 unidades de Polo em a questão ali de... Numa noite. Numa noite, 2 horas. A gente teve que fechar realmente o sistema, porque não tinha mais como avançar, porque a gente já tinha de novo um problema bom, a gente já tinha avançado na produção. Então, esse foi um primeiro marco, definitivamente, aí sobre... Que abriu espaço para o Tera. Que abriu espaço dentro da companhia, inclusive para vendas e marketing, também ganhar mais confiança em vendas, né? E aí a companhia começou a ter um mood positivo e a gente começou a contaminar positivamente as outras áreas da Volkswagen, que aquilo poderia ser feito, né? A gente tinha quebrado um recorde de lançamento. E marca que vendeu 7.000 carros em uma noite ali de lançamento, as funcionárias lotadas, mas lotadas. Dali dessa régua, tudo é curva de aprendizado, a gente começou a aprimorar em cada lançamento. E o Ciro tinha nos dado um desafio que ele gostaria que o Tera fosse, sim, um grande marco para a Volkswagen e, se como oportunidade, da indústria automotiva também em relação a um lançamento. O carro era extremamente importante para nós, para a Volkswagen, e continua sendo, obviamente, mas tinha uma ambição de volumes muito grande também, né? O carro já precisava performar muito bem de saída. Ambições internas que a gente foi setando no decorrer da vida lá. Então, esse número na verdade, a gente tinha setado um número, o meu time tinha setado um número de 10.000 unidades. Ninguém cobrou a gente para ser 10.000 unidades. Ninguém na companhia chegou e falou assim, eu quero 10.000 unidades. Mas todo mundo acreditou que ia ser 10.000? Depois das curvas de aprendizado, internamente as pessoas acharam que era um target bastante possível, bastante ambicioso, mas a gente tinha conseguido passar tanta confiança dentro da companhia do trabalho que estava sendo feito em vendas e marketing, que a gente recebeu muita ajuda de muitas áreas. Nesses 4 anos, 5 anos, muita coisa foi mudando. Que legal. Muitas. Todo mundo começou a trabalhar em prol de vendas e marketing na Volkswagen. Todas as áreas começaram a torcer muito para que desse certo e começaram a apoiar muito a gente, né? E aí, no final das contas, a gente criou uma régua toda aprimorada, decidimos esse target de 10.000 unidades, ninguém cobrou da gente 10.000 unidades, foi uma ambição nossa, do meu time ali, num small circle, cara, vamos nos autodesafiar, vamos tentar quebrar o nosso próprio recorde, vamos tentar fazer a coisa acontecer e vamos setar algo que pra gente pode ser uma grande cobrança, pode ser usar uma expressão, a faca no pescoço aqui, mas a gente estava muito confiante e essa ambição positiva que existe em mim e no time, que contaminou positivamente a área de vendas e marketing, falou, cara, vamos buscar, vamos fazer todo mundo, e organizamos com a rede de concessionárias, aí entra o Mauro também, que deu um super apoio, e a rede veio comprando essa confiança, comprou a ideia e eles fizeram acontecer assim de uma forma brilhante essa régua que a gente criou de contatos. E matematicamente a gente precisava de X mil pessoas dentro das concessionárias para que a gente conseguisse chegar nessas 10.000 unidades. No final das contas a gente precisava ali aproximadamente de pelo menos umas 360.000 confirmações de clientes, porque dentro da régua a gente ia caindo. Claro. Então precisava de no X mil no funil. E então, isso fica claro dizendo assim, olha, não vendemos no atacado, não foi a Localiza que comprou esses carros, a gente vendeu dentro das concessionárias. Não, isso que é muito bacana, entendeu? Totalmente desde as concessionárias. Exato. Não tinha, claro.
existiam oportunidades nessa fase de avançar, tinham grandes oportunidades, por exemplo, com os Big Hacks, com as grandes locadoras que tinham entendido o nosso mindset, e elas nos procuraram para fazer o lançamento do Tera junto conosco, mas de uma forma totalmente diferente. Não era sobre a compra dos carros, era sobre ter um Tera para expor na loja como se fosse um grande trunfo de modernidade para eles. Não era sobre volume, Entendi. Era sobre oportunidade de participar também do lançamento do Tera, tendo unidades para que fosse. Inclusive a gente recebeu propostas, olha, eu ponho 5 Teras na frente da minha concessionária, eu faço o mesmo evento que vocês estão fazendo nas concessionárias com os clientes, eu consigo fazer dentro dos pontos de, claro, não todos, mas os mais importantes ali e tal. Os grandes clientes, as locadoras, compraram o jeito que a gente estava fazendo as coisas. Não era sobre necessidade de volume. A gente estava muito confiante na estratégia. Tanto que esses carros aconteceram todos pela rede. No final das contas, no grande dia lá do lançamento, em toda essa mágica que a gente fez, aconteceu um fato extremamente importante. Por uma coincidência do destino da vida, eu posso falar, porque apareceu. Eu estava numa concessionária do grupo original, e junto comigo estavam também o dealer dessa concessionária, o Fernando Simões estava comigo, ele estava junto ali, né? Mas foi uma coincidência que a gente... Sold, já chamei ele para vir aqui um monte de vezes. Deveria vir, Sold, participa, você conhece muito disso aqui. Mas eu sempre escolhia grupos para estar presente durante o lançamento, de eu estar participando ali, e estava junto com esse grupo ali no original. E eu lembro, assim, a concessionária lotada, né? São cenas muito legais da minha vida profissional. E depois deu uns 20 minutos, eu recebi uma ligação do Fernando e eu tive que ligar para o Ciro. Em 20 minutos, a gente tinha chego nos 10 mil carros. Uau! E aí, cara, assim, são os bastidores, né? Eu lembro que eu estava ali na original, ali em frente ao SP Market. SP Market ali na Marginal. E eu saí pro meio do pátio, assim, da concessionária, no meio dos seminovos, e eu falei, Fernando, nós temos que falar com o Ciro, cara, porque agora a gente tem que tomar uma decisão difícil, porque a gente vai avançar mais de 3 meses de produção. Só que as concessionárias estavam lotadas. Eu recebendo foto de tudo, a gente tinha um grupo que participava, a montadora e os concessionários, e gente para todo lado. E aí eu lembro assim do WhatsApp, né, eu, Fernando e Ciro, e a gente tomou uma decisão, falou, temos um problema bom, chefe, o que nós vamos fazer aqui? E tomamos a decisão, em respeito aos clientes, de avançar um pouco mais com o compromisso de... Como é que fazia? Pegava um sinal? Como é que fazia? Os clientes querendo comprar? Os clientes... Então, aí nessa segunda etapa, depois dos 20 minutos, era o quanto a gente consegue avançar, primeiro, em relação a pegar o sinal, segundo, conseguir produzir. Né? E aí a gente teve que orientar a rede no seguinte sentido, olha, a gente vai avançar um pouco mais do que a gente calculou de produção, mas a gente precisa do apoio de vocês em comunicar aos clientes que eles vão precisar esperar esses carros uma janela de uns 3 meses, ok? E esse cuidado no momento de pegar esse valor, porque a gente também vai ter que tomar umas decisões internas aqui, por exemplo, de manter o preço, em respeito ao cliente. Bom, decidimos numa ligação de WhatsApp, assim, ó, nós 3, assim, que a gente ia avançar. E depois de mais 10 minutos, 15 minutos, o Fernando liga e fala assim, olha, a gente já está chegando próximo aos 12 mil carros. E aí sim, aí a gente tem que tomar uma decisão dura, difícil. Falar, vamos parar, porque aí começa, pensando sempre no cliente, a gente precisa parar por aqui, vamos agora realmente segurar. Mas... em respeito a esses clientes que estão dentro das concessionárias, daqui para diante, se a venda acontecer, ela precisa ser com a responsabilidade de prazo. Então aqui a gente precisa avisar ao cliente que a gente começa a criar um cenário de prazo e a gente vai fazer um esforço aqui de produção. E isso foi na quinta-feira, no sábado continuou vendendo mais ainda. Na segunda-feira a gente fez uma reunião então para decidir os touchpoints principais e trabalhar a produção. Então, a venda do Tera foi protagonismo da rede, uma inteligência muito grande do time. Quando foi? Que dia? Que mês que foi?
Inutera foi, se não me engano, em setembro, né? Setembro do ano passado. Desse ano. Desse ano não foi setembro, foi começo do ano. Então. Agora você me pegou, acho que foi agosto. Eu te confirmo a data, agora eu não estou me lembrando. Eu também não lembro, mas assim... Foi tanto lançamento que eu não lembro. Eu estou fazendo a conta, se você tem produção até o ano que vem, né? Tomada. Isso é uma delícia. Setembro não foi. Não foi, né? Foi agosto. Se não me engano, foi em agosto. Você tem uma produção tomada até o ano que vem. No final das contas, a gente conseguiu atender. Eu sei que na minha saída ali, no dia 1º de outubro, a gente já estava bem equilibrado em relação ao atendimento. O que estava ali eram questões mais ou menos de cor e mix, mas situação totalmente controlada, não muito tinha legal. Crise com clientes. Parabéns. Tinha uma responsabilidade muito grande da fábrica conseguir atingir, porque no final o grande desafio de Taubaté era você precisava rodar 2 carros ali e quando você lança um produto, você tem uma curva natural de amadurecimento do conhecimento das pessoas que estão operando ali o dia a dia, do ponto de vista de atingir o máximo capacity da forma que os gestores de fábrica e a gente gosta de botar um produto, né, no mercado. E essa curva dura usualmente uns 3 meses, então a gente precisava adiantar essa curva e a gente assumiu a responsabilidade com a qualidade do produto e com o cliente e com o concessionário que a gente não ia deixá-los na mão em virtude desse grande sucesso. Bom, você já falou, agora você trabalhou em 2 montadoras tradicionais, vamos dizer assim, das antigas, né? Uma com mais de 200 anos, né? Se for pegar a PSA, começou fazendo moedor de pimenta e sal, que é coisa bem antiga, e foi para uma chinesa, né? Assim, um oposto, né? Assim, em uma série de coisas, né? Inclusive de gama de produto. Né? Assim, como é que é esse momento assim de transição? Vai ser desafiador, a gente sabe, mas tem alguns... Acho que a pergunta que eu mais respondi esses últimos dias, né, depois do anúncio, foi principalmente os nossos colegas jornalistas, né? Eu tive a oportunidade com eles e eles me perguntaram muito isso, mas, cara, por quê? Qual que era o projeto? Afinal, 2 meses e meio, 3 meses atrás, eu estava com eles numa despedida maravilhosa que eu agradeço muito a Volkswagen de ter feito para mim, tanto Mauro como rede e os concessionários, quanto Siri em relação aos jornalistas. Minha última apresentação, Volkswagen foi no Legends, a questão de 2 meses e meio, 3 meses atrás, onde eu me despedi dos meus colegas também, jornalistas. Mas então, aí todo mundo pensa assim, já tinha isso em vista. Não tinha. Porque tem uma demanda hoje muito grande através de executivos, por causa chegou muitas marcas, né? Muitas marcas chegaram no Brasil e naturalmente vão contratar brasileiros. Né? Quem for mais inteligente não vai trazer só a turma de fora, vai ter brasileiros aqui que entendem mais o mercado, etc. E esses brasileiros estão onde? Estão nas outras montadoras. Então tem uma demanda aí que está o mercado aquecido para executivos de montadora. Então, como é que foi? Não tinha, de verdade eu não tinha. O que eu tinha até, vou te falar a verdade, assim, eu tinha até um friozinho na barriga, porque... Você resolveu sair? Foi. Depois de 5 anos intensos na Volkswagen, foi muito intenso, foi muito bonito, a história é maravilhosa, né, de sucesso, a companhia está num momento incrível, eu tive a grande honra e prazer de participar de todo esse momento da transformação da Volkswagen, mas assim, foi muito intenso, Capro, muito intenso. Eu dediquei esses 5 anos da minha vida com o maior prazer do mundo. Você queria descansar? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas foi muito intenso, né? Quando você lida com 7 diretorias abaixo de você, ainda sendo um board member e ainda ganhando, né, esse carimbo de transformação da companhia, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, é muito intenso, né? Principalmente numa cultura de uma companhia que respeitosamente tem todos os seus momentos e desafios, etc. Então tudo foi muito legal, mas tudo foi muito intenso ao mesmo tempo, né? Então eu precisava realmente, depois de 5 anos, o tempo limite que um board member fica, né, na estrutura como Volkswagen. Na verdade são 3, a gente foi a 4, foi a 5 e aí não ia passar. Então eu precisava de uma expatriação, que é o que a gente vinha elucidando nesses últimos meses,
ou eu ia seguir alguns desafios, e aí, por questões internas, a Volkswagen está no momento, né, sobre questões internas de um cenário realmente, ou eu ia para a Europa, ou ia para os Estados Unidos, e essas regiões são as mais impactadas nesse momento. O Brasil está indo, a América Latina e o Brasil estão bombando dentro da estrutura. Isso é impressionante, né? Se a gente pegar aqui, onde vende mais Fiat no mundo é no Brasil, né? Volkswagen deve estar igual. Então isso é muito impressionante, porque a gente não acredita muito no país que a gente tem, né? Então, assim, fazer como assim no Brasil, né? E o resto do mundo não vende essas marcas e tal? Mas não é igual, né? É um momento, né? A gente sabe lidar muito com crise, a gente lida com o ambiente político, a gente lida com juros. Então, o profissional brasileiro, ele é extremamente bem preparado. Tanto é que está assumindo posições em vários lugares do mundo, né? A gente é muito... Porque a gente passa por tudo. Então, hoje, né? Com todo respeito, tá? Um profissional europeu, um americano, eles precisam hoje de um conhecimento nosso do dia a dia, porque para nós a gente viveu, cara, 40, 50 anos que a gente vive assim. Esses 32 anos da minha carreira em indústria automotiva foi todo dia assim. Né? E para eles é tudo muito novo. Então a gente conhece, a gente sabe como regular a operação para ela se adaptar. Eles têm esses desafios, porque nunca passaram por isso. Então, você ia dar um tempo. Você ia fazer um ano sabático? Eu acho que um ano não, né? Eu fiquei dentro de um cenário dentro da Volkswagen, inclusive, né, de não compete de um ano, mas eu sabia que esse um ano, talvez pela minha intensidade de vida, né, de presença, esse um ano seria difícil, mas eu tinha um outro projeto, né, depois de 32 anos de indústria automotiva, de verdade, eu queria me dar ao direito de tentar fazer alguma outra coisa. Em outro segmento. Em outro segmento. O que aconteceu com a minha carreira nesses anos? No final, eu fiquei muito conhecido no mercado por marketing, por customer experience, por gestão. Então, eu queria dar um tempo de indústria automotiva e dar um tempo a mim. O meu projeto perfeito seria uns 6 meses, né? Para daí eu ir para um outro segmento, para daí começar uma outra... Diz pra gente qual seria. Pra você ter uma ideia, eu comecei... eu tinha alguns projetos que eu tenho quando eu tivesse 60 anos mais. Por exemplo, consultoria, trabalhar em conselhos. Não, tipo, você era professor, volta a ser professor num outro estágio. Mais ou menos isso. Trabalhar numa agência de publicidade. Cara, eu tenho um sonho na minha vida, que era trabalhar numa agência de publicidade. Até andei falando com alguns amigos meus, mas de repente eu adoro marketing, eu gosto dessa relação. Isso estava me fazendo muito bem, porque me tirava um pouco desses 32 anos da pressão da venda. Né? É uma máquina de moer gente, no final das contas. Eu sei mais ou menos como é que é isso. Você conhece bem. É uma máquina de moer gente. Então eu falei assim, bom, eu vou tomar um risco, deu um friozinho na barriga, porque é a primeira vez na minha vida que eu geralmente solto um cipó e já pego outro. Eu já tenho um outro ali, né? Os meus movimentos, embora eu fique muito pouco tempo em algumas posições, usualmente na Stellantis eu ficava um ano e meio, 1 ano e 8 meses. Eu já sabia o que tinha que fazer, hands-on, vamos resolver os problemas, traz o problema aqui, eu já sei o que nós temos que fazer, põe o time para fazer acontecer, eu desço, suporto o time. 1 ano e meio, 2 anos já estava resolvido, eu já falava, e aí, o que eu vou fazer? O que nós temos de novidade? Qual é o próximo desafio? Eu fiz isso muito com o Filosa, muito com o Emanuele, muitas vezes eu fiz isso. O que agora eu tenho para fazer? Bellini, várias vezes eu cheguei para ele e falei, me dá novos desafios, né? E ele sempre apoiou nesse sentido. Então, o teu novo desafio era trabalhar numa agência de publicidade? Eu queria fazer coisas digitais, né? Eu falei assim, cara, de repente eu posso adiantar um projeto de 60 anos para os meus 50 e poucos anos, quem sabe consultor, quem sabe conselheiro, quem sabe podcast, inclusive, confesso a você, me espelhando em você. Eu assisti vários, eu falei, vai que eu, né, com esse conhecimento que eu já tenho... Já está convidado, então desiste do chinês agora, vamos fazer podcast. Agora não dá mais. Bom, esse era meu desejo, de verdade. Aí o que aconteceu? Uma semana depois de eu sair, dia 1º de outubro, não mais do que dia 8, 10, eu recebi 2 contatos de companhias querendo me contratar como conselheiro. Eu falei assim, cara, eu não tenho nem curso de formação de conselheiro. Não tem problema, não queremos nem saber. Vai fazer o curso e vem pra cá. Eu falei, tá. Bom,
resumindo, entrei em duas, uma startup e uma é? bem mais tradicional. E tô eu aqui, nesse meio dessa minha agenda maluca, né? Eu falei assim, cara, eu vou adiantar um processo, mas vamos lá. Tô aqui mesmo, tô com tempo. Vou aprender, né? Vou aprender. Liga para mim um grande colega nosso, eu não vou falar o nome dele aqui, que tem uma super empresa de consultoria, e me liga e fala assim, cara, você não quer vir comigo a gente conversar e desenvolver uma possibilidade de consultor? Eu falei, bom, tá Pode bom. ser. E meu projeto de agência, de publicidade, de marketing por ali. Mas ao mesmo tempo tinha um projeto que era um fato. Eu precisava, pra você ter uma ideia, a minha história de vida é totalmente diferente, né? Eu com 51 anos, eu tenho uma filha de 24 anos, do meu primeiro casamento, a Gabi, formada em Direito, etc. E tenho, com a minha esposa, Ana Luísa, eu tenho o Luca, de 6 anos, e o Mateu, de 2 anos. 2 anos. Então você imagina, um cara de 51 anos com um filho de 2, um filho de 6 e uma filha de 24. Então a minha carreira, Caporal, ela precisa ser sustentável minimamente nos próximos 20 anos. Você tem duplicata para pagar ainda, né? Minimamente. Muito boleto, né? Amor, você imagina que agora vai para o integral, o ano que vem vai os dois para a escola integral. Você imagina só o boleto da escola, né? Então, eu preciso transformar a minha carreira extremamente sustentável. Pelo menos para mais 20 anos, produtiva. Então eu falei assim, bom, eu vou adiantar alguns processos aqui e vamos ver o que acontece. Uma semana eu estava nisso daí. 10 dias depois eu recebi um contato de uma montadora e falou assim, você não quer conversar, você não quer falar, você não quer... Eu falei assim, gente, eu tô numa boa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de mim. E aí, conversei com a minha esposa, ela falou assim, cara, daqui 3 semanas você vai estar maluco aqui em casa. Se você já recebeu contato, você já abriu a guarda, entrou isso, entrou aquilo, aproveita, você já tá aí mesmo, daqui 3 semanas você vai estar assim, puta, por que eu não falei, por que eu não fiz? Ela falou, eu te conheço, você não vai ficar parado o suficiente para ficar quieto. Eu falei, tá bom. E aí baixei um pouquinho a guarda e comecei a falar com uma marca super respeitada, super legal. 15 dias depois, aparece um projeto Omoda Jacob. E aí começa uma marca super conhecida, tradicional, né? E no final das contas, 4 semanas atrás no máximo, eu estava no final das contas em 2 processos, vamos chamar assim, fazendo entrevista global para tudo quanto era lugar. Teve um dia que eu fiz acho que umas 4 entrevistas globais, e em 2 dias eu fiz umas 6 entrevistas globais, porque daí é uma intensidade forte, né? Mais os meus conselhos, mais as minhas coisas. E aí, cara, no final aconteceu uma coisa que eu não esperava, aquele friozinho na barriga que eu tinha, né? Será que esse tempo vai ser suficiente? Será que sair da indústria automotiva é a melhor decisão? Será que partir para outros desafios? Você fica naquela... São 32 anos intensos na minha vida, eu nunca parei um dia, né? Você sabe que eu nunca cogitei na minha vida, não, minto. Eu já tive restaurante natural, mas era em 82, mas já tinha começado a indústria automotiva, mas foi uma tentativa de fuga. Depois eu fugi para a rede de videolocadora. Eu montei uma rede. Sim. Mas aí eu voltei. Eu fiquei esse intervalo, muito jovem, 22 anos, 25 anos, tentando fugir. E nunca mais, óbvio, hoje, com 65, eu não penso em fazer outra coisa, né? Mas com variações sobre o mesmo tema. Nós estamos aqui conversando, é uma variação sobre o mesmo tema, né? Mas assim, isso é muito interessante. Eu acho, sinceramente, assim, é muito difícil. Quando é picado pela injeção da gasolina, né? Hoje nem tanto, né? Toma um choque, mas assim, é voltar. Porque assim, ao mesmo tempo é fascinante, você cria vínculos muito fortes, né? Que, sei lá, te puxam. Né? E foi isso que aconteceu. Então, tava lá, bom, vamos baixar um guarda, deixa a gente conversar. Resumindo essa história, no final eu tinha uma seguinte situação. Eu tinha um problema bom. É um problemão que eu tinha. No final foi escolhido em 2 marcas. E para posições bem legais, né? E assim, falei, cara, e agora o que eu faço? Para quem queria ficar 6 meses, 1 ano, seja lá o que for, fora do mercado, o que eu vou fazer da vida? E aí começou as matrizes de decisão, né? Eu falei, bom, vou ter que decidir alguma coisa. Comecei a sentir que, de fato, aquele meu desejo de... Não apareceu nada, né, oficialmente de contatos diferentes que não fossem indústria automotiva, além dos conselhos, além das consultorias.
e palestras, e o podcast que eu ia tentar desenvolver, né? Sonhando em desenvolver isso. Eu falei assim, gente, eu vou precisar tomar uma decisão. E aí eu cheguei, cara, pra você ter uma ideia, era uma decisão tão complicada, cara, tão difícil de lidar, porque são duas situações distintas. Uma marca super reconhecida, onde a minha conexão seria muito rápida, com uma liderança muito legal e pessoas muito legais do qual eu já conhecia. E a outra, uma página em branco, totalmente em branco, com os desafios da minha adaptabilidade a uma cultura chinesa, a uma forma muito diferente de fazer as coisas. E criei várias matrizes. Para você ter uma ideia, eu cheguei a colocar no ChatGPT, sem brincadeira, gente. Eu pontuei e pedi para o ChatGPT me dar uma opinião. Eu não sabia mais o que fazer, porque tinham muitas coisas legais nas duas. E eu falei assim, me ajuda aqui na decisão. Eu tô curioso para saber o prompt. Depois você manda no WhatsApp. O prompt foi gigante, cara. Então eu sei. Uma história. Manda depois. Tudo, sim. E cultura, produção, volume, futuro. Eu fiz um cruzamento lá, o prompt, isso durou uns 2 dias, tá? Eu imagino. Eu brincando lá no ChatGPT. Bom, resumindo, gente, sabe o que o chat fez comigo? Eu pedi a pontuação final, ele veio. Aí eu tava até com medo de rolar a tela, assim, ó. Hora que eu fui pro final da tela, assim, naquela minha ansiedade, eu falei assim, não é possível. Ele deu a pontuação 5/5. Eu falei, não é sobre isso, rapaz, me ajuda, né? Não é 5/5. Aí eu comecei a colocar outras coisas e no final eu mesmo tive que decidir, porque era um projeto, novamente, de transformação. Eu fiquei muito conhecido no mercado, principalmente agora consolidando esse tema, né, com o Volkswagen, de ser um cara de transformação de marcas, né? E a outra é uma construção, um PNL inteiro, né, para você botar fábrica, para você construir do zero, para você montar times. Eu vou até assim, estou numa fase agora de estudar diretor de vendas, diretor de marketing, assim, estruturar uma operação para ter os diretores, para depois ter o time embaixo. Então, é uma marca que tem uma visão incrível sobre produto, né? Então, os meus chats GPTs, né? Primeiro, né? Como homem comercial ainda, né? Agora assumindo tudo, mas primeiro você tem que ter excelentes produtos nessa decisão. O Moda Jacob tem assim um line-up de produtos e lançamentos indiscutível, cara, incrível, assim, assustador até para eu que estava até então assumindo essa operação dia 5 de janeiro, mas vivendo, estudando muita coisa sobre chineses, sobre lançamentos, sobre transição energética, sobre possibilidades, é assustador, né? O que os chineses fizeram é uma coisa assim, respeitosamente a todas as culturas, é muito, muito, muito disruptivo. Que legal. A segunda etapa da decisão passou também por uma questão não somente de produto, mas de oportunidade de conhecer algo novo, né? Então eu conheço uma cultura italiana, conheço uma cultura americana, de alguma forma uma cultura francesa, muito uma cultura alemã. Quais as possibilidades que eu tinha dentro da indústria automotiva nacional de marcas? Ou era essa que eu poderia ter tomado a decisão, ou não sobraram muitas marcas que eu não trabalhei, talvez 2, 3 relevantes, né? E aí eu acho que eu tinha uma visão sobre chineses, confesso a você, há 2 anos atrás eu falava para alguns colegas, eu acho que a gente precisa esperar 2 anos para entender como as coisas ficam, como eles enxergam o mercado, como eles enxergam pessoas, como eles enxergam o brasileiro, a relação, para tomar algumas decisões, porque já não é de hoje que os chineses têm nos procurado como profissionais brasileiros, a procura é muito intensa, mas sempre assim, eu sempre analisei. Na minha visão, também, nem todo chinês é igual. Porque a China é um continente, é um mundo à parte, né? Como no Brasil, cearense é diferente de gaúcho, sei lá, e de mineiro. Então, na China, eu acho que essas diferenças, elas se ampliam. Muito em questão da história, né? Um país mais antigo, muito mais antigo. Né? Da região mesmo ser mais inóspita ou não, da própria alimentação, das línguas diferentes. E aí a cultura muda. Sim. Quando a gente fala assim, o chinês veio, a primeira pergunta é assim, de onde ele está vindo? Né? Onde é essa fábrica? Onde ela nasceu?
qual é a cultura desse lugar, né? E são várias Chinas. Sim. Na minha visão, né? Sim. Eu não sou um especialista em China, como alguns amigos aí, mas eu já fui umas 3 vezes, conheço alguma coisa. E esse é o intuito. Então, eu tinha uma opção de transformação, mais uma transformação, e uma opção de página em branco, né? E eu acho que eu chego no momento da minha carreira, com 51 anos de idade, 32 de indústria automotiva, que eu preciso me dar essa oportunidade, de fato, de aprender definitivamente uma visão nova. Então, eu sou hoje, né, no Brasil, o primeiro C-Level que sai da indústria, não vou chamar de tradicional, mas da indústria local, vamos dizer assim, e assume uma marca chinesa. Eu acho que talvez eu seja... Lembra que eu te falei, né, que eu sempre decidi na minha vida, é sempre mais difícil, mas eu decidi estar em posições muitas vezes que as pessoas ou não queriam estar ou esperariam para estar. Uma posição mais desafiadora, né? É desafiadora. É bem desafiadora. Mas assim, eu acredito que com humildade, aprendizado, tudo que eu fiz e aprendi, como a gente falou aqui nesse podcast o tempo todo, sobre com quem eu aprendi, como eu aprendi, a forma como eu vejo as coisas, a proximidade que eu tenho, simplicidade para tomar decisões, no sentido, não precisa complicar muito as coisas podem acontecer de uma forma respeitosamente muito mais fácil, né? A rede Almoda Jayco é uma rede sensacional, né? São os melhores concessionários. Foram muito felizes. Que eu poderia ter os meus sonhos. Eu tive a oportunidade de estar com eles a semana passada, no primeiro jantar que a gente fez. Te diria que eu conheço 99% deles, né? Como eu te disse, né? Já nascer, crescer, se desenvolver e estarem onde estão, assim como eles também me viram da mesma forma, né? Eu acho que isso vai ajudar muito no sentido da evolução da marca. E o meu foco na Almoda Jayco é fazer uma operação, aprender, como eu te disse, né? Dar essa chance a mim de aprender muita coisa, aprender esses segredos dos chineses, o que eles fazem, como eles fazem, esse mindset, agregar isso a mim. E ajudar a marca também com essa visão não somente de mercado, mas também de uma operação tocada por brasileiro para brasileiros. Né? Acho que isso é minha grande missão, é transformar tudo isso do chinês, adaptável de alguma forma ao Brasil, aos brasileiros, a forma do cliente brasileiro comprar, a forma como pensa um concessionário, um empresário, a forma como tudo se reage no Brasil, e aí conseguir tornar a marca, né? Eu vejo o carro chinês, o produto é fantástico, mas eu insisto sempre que a experiência precisa ser regional, a experiência precisa se regionalizar. Claro. A forma como compramos carros, a forma como nos relacionamos, a forma como nos tratamos do ponto de vista de gerar confiança. No final das contas, comprar um carro é uma realização de um sonho e no final, por o cliente, né? Não deixa de ser um sonho. E esse sonho se tangibiliza com quem você confia, com a marca que você confia, com o concessionário que você confia, com o produto que você confia. Então, de novo, eu volto à minha estaca de estratégia de confiança, né? Fazer o brasileiro confiar na Almoda Jayco e numa gestão totalmente focada, adaptada para o Brasil. Muito bom. Muito obrigado. Muito feliz de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Essa aula maravilhosa que você deu para a gente aqui. Vamos pensar aí da sociedade do podcast, que eu gostei da ideia. Você é novo ainda, tem tempo. Eu tenho muito aprendizado, mas eu adoraria ter a oportunidade um dia, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Presente para você. Muito obrigado. Ouvi o italiano aqui. Maravilha. Na próxima vez eu vou no chinês. Não, vamos no italiano. O chinês a gente deixa para os carros. Então.